Boa noite, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao programa Equilíbrio Feminino. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, médica pós-graduada em psiquiatria. E esse é um espaço em que falamos sobre saúde, bem-estar e autoconhecimento para as mulheres, né? Tudo sobre a vivência das mulheres. E hoje vamos falar de um tema que impacta diretamente a saúde da mulher, né? Saúde mental, o bem-estar, que é relacionamentos. Seja no âmbito amoroso, familiar ou social, nossos vínculos, nossas emoções, nossa autoestima, até mesmo nossa saúde mental é impactada, né? E para enriquecer essa conversa, eu trouxe aqui hoje, tem muita honra de estar aqui comigo, a psicóloga Josiele Sena. Josiele, seja bem-vinda. Obrigada pela participação, pelo convite. E se apresente, por favor, Josiele. Então, meu nome é Josiele Sena, sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje a minha ênfase em tratamento é nos transtornos ansiosos, conflitos pessoais e demandas, né, relacionadas a clínicas diversas, principalmente relacionamentos. Então, trouxe a pessoa certa pra gente conversar. E começando, Josiele, o que é um relacionamento saudável? Então, o relacionamento saudável, nós pensamos assim, hoje estamos em uma fase que muitas pessoas chegam no consultório e questionam, né, o que está acontecendo, né, tá tudo muito confuso. O relacionamento saudável, nós podemos pensar em alguns pilares. E eu acredito que para poder haver um relacionamento saudável, nós temos que ter uma comunicação aberta, um diálogo aberto. E outros pilares também muito importantes que a gente vai aprofundar, né, que é a questão do respeito, da validação, mas eu acredito que uma das coisas mais importantes para poder manter um relacionamento saudável, um relacionamento bom, né, com o passar dos anos, que é o que as pessoas esperam, é essa comunicação aberta, sabe? É o respeitar o outro, é o validar o outro, validar o sentimento do outro. Então, muitas vezes as pessoas guardam mágoas, ressentimentos, né? Dormem com mágoas e ressentimentos, não falam pro parceiro, pra parceira, e isso vai afastando, vai quebrando o vínculo que inicialmente foi construído ali dentro daquela relação. Ah, sim. Então, essa comunicação, você vê que é o principal, que o casal tem que ter essa comunicação aberta, uma comunicação assertiva, assim. Isso, exatamente. É uma peça-chave, né? Eu acredito que não ficar guardando coisas para si, e muitas vezes as pessoas querem que o outro descubra o que ela está sentindo. Adivinhar, né? Exatamente, não vai adivinhar. Exatamente. E a pessoa fica perdida ali, sem saber o que está acontecendo. Então, essa comunicação aberta, sentar, conversar, alinhar expectativas, acho que isso é muito importante para um relacionamento crescer. E às vezes, como fazer isso? Porque às vezes eu vejo que os casais têm dificuldade também de se comunicar um com o outro, né? Sim. Às vezes grita, briga, discute, mas não comunica, não conversa de verdade, assim. Um olha nos olhos do outro e fala, assim, de forma clara, objetiva, assim, respeitosa, porque tem que ter o respeito também, né? Imagina você começar a conversar e gritar e falar alto, isso aí não vai ajudar o casal, né, Josiele? Inviável. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas têm um pouco de dúvida com relação a como exercer essa comunicação assertiva, né? Mas eu acredito que essa comunicação assertiva, ela deve ser feita em momentos nos quais a pessoa pode sentar e conversar, e não nos momentos de briga. As pessoas muitas vezes querem resolver conflitos no momento de tensão, no momento onde as emoções estão à flor da pele. Esses momentos não são momentos bons para poder você realmente tentar dialogar, porque a pessoa vai ficar na defensiva, né? Principalmente se você falar alguma coisa que vai machucar a pessoa, a pessoa vai se defender. Então ela não vai querer escutar, ela vai passar a não te escutar mais. Então ali não tem mais comunicação. Então normalmente eu sempre falo no consultório, né, com muitos pacientes, que o momento exato é um momento que tem que ser muito analisado e assertivo. Um momento no qual já baixou a poeira, as emoções já baixaram também, porque a emoção não fica muito tempo ali com a gente, né? E neste momento talvez seja o momento certo de vocês saírem, para vocês jantar, conversar e alinhar algumas coisas que talvez são detalhes do dia a dia, né, que a gente tem na rotina, alguns desafios que é normal, né, para todo casal, e que muitas vezes as pessoas deixam isso passar.
Ah, sim. Então, esperar um momento mais tranquilo, mais calmo. Exatamente. Também que os dois estão, assim, mais equilibrados, né? Pra não falar coisas que pode se arrepender depois, né, Gisele? Que eles pode magoar um ao outro, né? Dependendo do que fala, no momento que fala, né, Gisele? Exatamente. E eu acho que um outro ponto que eu vejo que é muito importante também num relacionamento é a confiança. Você acha que esse é um ponto importante? Além, lógico que a comunicação, né, em primeiro, mas você acha que a confiança... Isso, respeito. Com certeza, né? Assim, a confiança, ela é algo que é construído, né? Então, assim, eu não conheço você hoje, já vou confiar em você. Isso é uma construção. Então, o que acontece? Nós temos alguns pilares da confiança que são muito importantes. Então, tem alguns aqui que eu posso levantar, né? Então, tem uma consistência. Então, principalmente aqueles que têm uma consistência no sentido de eu sou comprometido com o outro. Então, se você marca uma coisa comigo, você está no horário que você marca. Se você me pede alguma coisa, você cumpre a devolução. Eu vou começando a acreditar que sim, que você é uma pessoa de confiança. E nos relacionamentos, isso não é diferente. Então, essa consistência no dia a dia, né, com práticas sutis mesmo no dia a dia, com consistência e comprometimento, fortalece esse vínculo de confiança. Além disso, eu acho que tem um pilar muito importante que as pessoas muitas vezes não falam e que eu acho que é importantíssimo. Gente, foca nisso. Vulnerabilidade. A gente está em um relacionamento onde a gente pode, é possível ser vulnerável com o outro sem ter aquela sensação de que vamos ser julgados, vamos ser criticados. Então, a gente poder ser autêntico. Sabe? A gente poder ser nós mesmos, sabe? Dentro de uma relação. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem, têm medo do que o outro vai pensar, esconde as coisas. Então, isso também quebra um pouco um vínculo. Muitas pessoas chegam e falam, eu não posso falar isso com meu namorado, eu não posso falar isso com meu marido, eu não posso falar isso com a minha esposa. Então, muitas vezes as pessoas não têm essa desconexão mesmo. Então, a vulnerabilidade é você poder ser quem você é, poder falar das suas limitações, dos seus desafios, das suas fraquezas e entender que o outro vai validar isso. Isso é fortíssimo para o vínculo no relacionamento. Então, isso fortalece muito o nosso vínculo no relacionamento. Porque as pessoas pensam que vai afastar, né? Se eu contar alguma fraqueza, vulnerabilidade minha, a gente pensa que o outro não vai me amar mais, não vai me querer mais. Mas às vezes isso que vai fortalecer, né? Porque conforme você vai entendendo que o outro está validando o seu sentimento, você vai fortalecendo aquele vínculo de troca, entendeu? Vai sendo fortalecido com o passar do tempo, né? E tem uma outra última também, qual que é? Que é a reparação. Por que reparação? Porque nós falhamos. Nós somos falhos, nós somos humanos e nós já falhamos, estamos falhando o tempo todo. Não só com relacionamento amoroso, mas com a família, com os amigos. Como nós somos seres humanos e erramos, estamos falhando. Né? Então, a reparação é muito importante. É esse pedido de desculpa, mas é um pedido de desculpa sincero. Porque muitas vezes as pessoas entram numa relação onde há pedidos de desculpa, mas a pessoa continua com os mesmos comportamentos. Então, isso quebra a confiança. Sim. Né? Eu não vou confiar em uma pessoa que me pede desculpa hoje amanhã repete, com o mesmo comportamento, entendeu? Então, essa reparação, esse sentar, conversar, alinhar as expectativas e realmente tentar planejar ações para poder mudar esse contexto já é também essencial para a relação. Gente, relacionamento, assim, eu falo que não é fácil, né? Porque é construído, né? Não é uma coisa assim, que eu acho que as pessoas têm aquela ideia romântica, assim, de que vai vir tudo pronto, né? Os dois vão estar prontos pro relacionamento, mas não, né? Vai ter que sei lá, se adaptando, poderia dizer, se encaixando, vendo, né? Cada um tem suas peculiaridades, tem suas fraquezas, tem suas vulnerabilidades, tem sua história, né? Seus medos. Sim, exatamente, né? É o tal do ceder, né? Isso, vai ter que ceder também, né? Os dois lados, né? Os dois lados. Porque se só um ceder, eu acho que acaba que desgasta. E não vai ser um relacionamento de longo prazo, que vai durar, né? Exatamente. Então tem que ter essa flexibilidade, essa adaptação. Então isso é muito importante, né? Saber, né? E até eu falei essa coisa, assim, do amor romântico, acho que cria, assim, essas falsas expectativas, até, assim, umas ilusões, assim, de que como uma coisa muito ideal, e não é assim, né, Josiele? Não. O que você pensa disso? Você acha que mais atrapalha do que ajuda o relacionamento, né? Sim, na verdade, dentro dessa questão do romantismo, ela tem toda uma história, né? Eu vou tentar ser breve aqui, mas eu acho que é importante a gente frisar essa história dentro do romantismo criado, né? Então,
só para dar uma pincelada na questão do respeito, né, que é muito importante, e muitas vezes as pessoas tentam colocar, né, aquele indivíduo, aquela pessoa na qual ela está apaixonada, dentro de uma caixinha para a pessoa acabar sendo aquilo que ela quer que ela seja. Então, ela não respeita as limitações, ela não respeita a história do outro, né? Muitas vezes a gente tem que entender, gente, nós estamos aqui nessa sociedade, nós somos construções dela, fazemos parte dessa sociedade. Então, nós temos histórias antes de conhecer pessoas. E essas histórias, elas têm que ser validadas, né? Então, muitas vezes as pessoas não respeitam isso. As pessoas têm uma expectativa muito alta sobre o outro e querem colocar a pessoa ali dentro de uma caixinha, que a pessoa faça tudo o que a pessoa quer, né? Que é moldar. Seja um bonequinho, né? Exatamente. Você fica ali, tipo, controlando a pessoa, né? Exatamente. E aí acaba passando por cima, né, dos limites do outro e acaba realmente desgastando essa relação. Então, o respeito também é muito importante nisso. Junto com isso vem o romantismo. Então, o que a gente pensa do romantismo? É tudo muito novo. Então, o romantismo realmente começou a crescer, a desenvolver no final do século XVIII, com maior força no século XIX, né? E aí, o romantismo, ele expandiu, né? Saiu da Europa, foi para as Américas. E aí, a gente entende o seguinte, com isso, né, a gente tem alguns resquícios do romantismo até nos dias de hoje, né? Mas vamos pensar como que nossa sociedade mudou muito, muito mesmo. A gente pensa em algumas questões. A partir de 1870, houve um crescimento muito grande das fábricas textis, né? Juntamente com isso, aconteceram a abolição da escravatura, todo aquele contexto histórico ali, onde as mulheres, o que aconteceu com as mulheres? As mulheres negras, elas começaram a sair para trabalhar como empregadas domésticas, enquanto as mulheres brancas pobres trabalhavam nas fábricas textis, algumas se transformaram em professoras, né? E isso já foi uma mudança muito grande na sociedade. Evolução, né? Uma evolução. Então, sobre essas mudanças, essa evolução toda que teve, vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Ótimo. Vou chamar agora um intervalo e daqui a pouco voltamos com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH. E hoje falando sobre o tema relacionamentos e os impactos disso na saúde mental, né? E na vida como um todo. E eu tô com a psicóloga Josiele e nós no bloco anterior estávamos falando sobre a questão do amor romântico, do mito do amor romântico, né? Continua então pra gente esse tema, né? A gente parou na evolução que foi, né? Isso. Então, a gente está falando sobre toda essa construção, né, que houve na sociedade. Então, o que acontece é que na nossa sociedade tiveram muitas mudanças mesmo. Então, a partir ali dos anos de 1932 é que a mulher realmente conseguiu o direito ao voto. Antes a mulher não podia votar. Só que tem uma questão, ela conseguiu o direito ao voto, mas ela ainda precisava pedir autorização do marido, né, para votar, para trabalhar. Então, não era tão livre. Então, a gente só foi conseguir realmente com que a mulher saísse de casa para trabalhar sem pedir a autorização do marido só nos anos 60, onde houve, né, o Estatuto da Mulher Casada. E aí ela conseguiu realmente, né, se libertar dessas questões, né, de pedir autorização para poder estudar, para poder trabalhar. Então, olha só como que isso já foi uma grande evolução. E isso nós já estávamos, nos anos 60. A partir daí, houveram várias outras mudanças na sociedade. Então, a gente começou com os anos 70, com os anos 80, que foi o aumento do feminismo, né? Sim. De várias mudanças. Já entrando para os anos 90 e 2000, que houve o quê? O aumento da tecnologia. Sim, que mudou tudo, que mudou né? tudo. Então, as mulheres hoje, né, já estão fora de casa, já trabalham. Então, mudou todo um contexto familiar ali, né? E nós estamos na era da tecnologia. E o que isso significa? Hoje, temos aí muitos aplicativos, as pessoas têm facilidade em conhecer outras pessoas, então isso se tornou muito superficial.
As relações, as né? relações. Antes as pessoas se conheciam onde? Na igreja, se conheciam ali como vizinhos. Através de um amigo. No trabalho. Exatamente. Hoje tá muito fácil conhecer pessoas. Tipo, no celular, né? Você vai lá, tipo, com um cardápio, né? Exatamente. Virou isso, né? Esses Exatamente. aplicativos de relacionamento, né, Sim. José? Só que antes, o que acontecia? Os casamentos, eles eram arranjados, né? Então não tem muito tempo aí. Na época dos nossos avós, já aconteciam isso, né? Os casamentos arranjados. Por quê? Por questões sociais, questões econômicas. Então, muitas vezes a pessoa casava com um primo porque a terra era do lado. Então, para juntar terras. Então, não tinha essa questão do amor ali no casamento. Ninguém pensava nisso. Pensava na questão social, na questão financeira. Exatamente, né? E aí, com esse desenvolvimento industrial, as pessoas tiveram também um aumento financeiro, econômico aí, e não precisou mais de depender de casar por questões financeiras, enfim. Então aí sim, então a partir daí vocês já podem escolher com quem vocês querem casar. E aí entrou a questão, o paradoxo da escolha, porque quando a gente tem que escolher efetivamente, a gente fica um pouco mais receoso, porque a gente fica com maior medo de errar, né? Sim, então sim. é como se a gente tivesse, nossa, agora eu tenho que tomar minha decisão, e se eu errar? Então fica esses questionamentos. Então a pessoa sempre tem a sensação de que sempre pode haver uma pessoa melhor. E dentro desse contexto, as pessoas acabam entrando em um conflito interno sobre o que elas realmente desejam, porque é tudo muito superficial. Então, elas conhecem pessoas, elas, né, entram em frustração, aumenta a expectativa, porque elas querem um amor idealizado, um amor romântico, quer que a pessoa seja perfeita, né, não consegue flexibilizar, não quer ceder, tem o comodismo, ninguém hoje precisa realmente de casar para ter uma situação financeira melhor. E aí isso desgasta muito. Então nós temos hoje na sociedade o tão falado do burnout afetivo, que é aquela exaustão de procurar pessoas que a gente nunca se adapta, nunca encaixa, né? Mas é porque cresceu mesmo. Há um padrão maior, né, de expectativas, de idealizações, então acaba sobrecarregando o parceiro ou a parceira. Entendi. Não, é aquela coisa dos relacionamentos líquidos, né, amor líquido, até esqueci qual que é o filósofo que fala de Bauman, isso mesmo, que fala sobre, né, que tá nessa geração que tá isso, né, porque, igual você falou, como sempre pode ter o próximo, você fica sempre achando que é o próximo match que você vai dar lá no aplicativo que vai ser o do parceiro, a pessoa ideal. Isso. E qualquer coisa que a pessoa faça, você já descarta a pessoa. É muito fácil descartar, você só para de responder ali no WhatsApp. Isso. Você não some, você desfaz o match e pronto. Sim, sim. Então ninguém se aprofunda, né, também na relação, né? Exatamente. É difícil, né, isso. E geram essa insatisfação, né? Eu falo tanto do lado dos homens, das mulheres, né? Insatisfeitos com os relacionamentos, né? Que não estão conseguindo. Isso é uma queixa frequente, José. No consultório. Que não tá conseguindo encontrar ninguém, José. Que ninguém quer nada, ninguém quer relacionamento sério. Isso, você escuta. Ao mesmo tempo todo mundo quer e parece que todo mundo tá perdido, né? Tá perdido ali em como encontrar. Então, porque tem pessoas querendo um relacionamento mais profundo, né, mais verdadeiro, uma conexão de verdade, né, José? Mas a gente fica com essa impressão de que ninguém tá querendo, né? Exatamente. Então, você falou desse paradoxo aí, né? Porque a pessoa fica com muito receio de, então agora a escolha é minha e eu não posso escolher errado. Entendeu? Então, fica com muito receio, então a pessoa acaba realmente filtrando muito, e chega numa exaustão. Porque aí quando encontra alguém que talvez se interessa, a outra não quer, e aí a pessoa acaba realmente entrando num burnout, um esgotamento mesmo sobre essa situação. Você acha que isso também explica um número grande de divórcios, que tá aumentando, né? Sim. Eu não sei as estatísticas corretas, mas tipo assim, eu vi assim que é grande, né? O número de divórcios depois de 10 anos de casado, não sei se é 1 em 3 que se divorciam, eu sei que é um número alto, assim, não tenho noção. Você acha que isso também explica que as pessoas estão um pouco, assim, como é que fala? Não toleram mais qualquer coisa? Sim, porque antes, na verdade, como o casamento era arranjado... Tinha que tolerar, né? Tinha que viver, não tinha outra escolha, né? Eu acho que até por isso também, por não ter amor, a pessoa tolerava mais porque era diferente, sabe? Vou ficar aí. Vou ficar aí com essa pessoa. Agora, hoje em dia, a pessoa tem uma expectativa muito grande sobre a idealização do que ela um relacionamento muito bom, ótimo, né? Que se sinta assim completa, que a pessoa me complete. Isso, né? E aí joga toda a responsabilidade no outro, e aí a gente
gente vê a questão da comparação nas redes sociais, né? A gente vê uma parcela ali, pessoas postando fotos em praias, fotos lindas, com um parceiro, né? Uma parceira, aí você fica assim, só eu que não tenho esse relacionamento perfeito, idealizado. Isso. Então a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente só sabe ali 1% do que a pessoa mostra. Porque ele não quer dizer que é a verdade que ela tá mostrando ali no Instagram, né? Tem muita mentira, né? Às vezes a pessoa tá vivendo um relacionamento péssimo. Exatamente, ela não vai postar as dores. Das dores, vai postar só. Não, e até falando sobre relacionamento péssimo, às vezes pode estar num relacionamento abusivo, né? Sim. Que é muito frequente, né, Josiele? O que você. E até entrando nesse tópico, assim, o que você vê, assim, pra gente identificar que tá num relacionamento abusivo, assim? Eu acho que a chave, assim, central de um relacionamento abusivo é o controle. Porque, assim, quando a gente entra num relacionamento, é claro que a gente não vai entrar num relacionamento já abusivo. Ele não começa já abusivo. Exatamente, né? A gente começa ali realmente com as expectativas, a pessoa talvez atenciosa, aquilo tudo. E com o passar do tempo que a gente vai conhecendo mesmo a pessoa. E aí o controle é um controle do tipo, a pessoa começa a controlar os seus comportamentos, as suas ações, as suas decisões, né? Ela começa a controlar a forma como você se veste, a forma como você fala. Ela começa a controlar também a questão de você visitar parentes, visitar amigos. Então ela quer te isolar da sociedade, né? Então isso é tudo muito perigoso. Então esse é um dos principais sinais de um relacionamento aí abusivo. E com o passar do tempo, né, a gente vai percebendo aí, talvez, abuso psicológico, né, questões emocionais aí, a pessoa realmente começa a humilhar a outra, depreciar, então a pessoa começa a ter uma redução da autoestima, mina a autoestima do outro, né? Sim. Então, eu acredito que esse controle inicial é, como se diz, um foguinho, assim, pra gente identificar um relacionamento que pode começar a ficar abusivo, sim. Então, um ciúme, assim, teria um ciúme normal e um ciúme que já é patológico, assim, um ciúmezinho ali que ainda é aceitável, já um ciúme patológico, José? Sim, exatamente. Tem aquele ciúme que é um ciúme normal, que todos nós temos, né? Situação, né? Existe aquele ciúme que é aquele ciúme patológico mesmo, mas a gente também tem que saber diferenciar, porque existe um ciúme patológico nos casos de manipuladores e existe um ciúme patológico nos casos de pessoas que têm toque também. Então as pessoas que têm toque, ela pode ter um ciúme excessivo por causa dos pensamentos intrusivos. Que é o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Exatamente. Então a pessoa também com esse transtorno pode ter um ciúme doentio pelo pensamento intrusivo. Olha. Exatamente, então, né? Então a pessoa fica ruminando ali, o que a minha parceira tá fazendo, o que a minha parceira ela vê qualquer sinal, já vê como um sinal de que ela tá traindo, de que ela tá me enganando, ela tá mentindo pra mim. Tipo assim, chegou um pouquinho atrasada do trabalho por causa do trânsito, mas ele já acha que tava com outra pessoa, né? Exato. Só que aí tem a diferença, porque o toque, sendo tratado, ok, a pessoa vai tomando medicamento, fazendo psicoterapia, vai ter uma qualidade, vai melhorar isso. Agora, no caso dos manipuladores, principalmente os narcisistas, aí já é muito diferente. É isso. Porque aí ele vai usar, vai controlar, quer controlar a pessoa, quer toda uma jogada ali pra, tipo assim, inverte as situações, né? Tem muito isso de inverter, né? A pessoa, ele tá errado, mas ele faz a mulher, por exemplo, se sentir errada da situação. Inverte a situação, né? Entendi. Não, mas assim, ótimo, excelente nossa conversa aqui, né? A gente falando sobre esse tema, né? Falando um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Vamos até voltar, a gente agora vai para um intervalo e no próximo a gente volta para falar sobre no próximo bloco a gente fala mais um pouquinho sobre relacionamento abusivo, que eu acho que é muito importante, né? Como identificar, como saber que tá né? E também falar sobre o que é ser saudável também, esses limites saudáveis, dependência, vamos falar mais. Daqui a pouco estamos de volta com a psicóloga Josiele, aqui no programa Equilíbrio Feminino. Então, até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino, aqui na Rádio Minas BH. Hoje eu estou aqui com a psicóloga Josiele Sena. Josiele, então a gente estava falando um pouquinho sobre relacionamentos abusivos, né, no bloco anterior. E eu acho importante uma coisa que eu vejo muito, que as vítimas de abuso, às vezes elas se sentem culpadas
né? A situação se inverte e a vítima passa a se sentir culpada. Sim. Ela é errada da situação. Você percebe que isso acontece? Muito, né? Então, assim, principalmente nos relacionamentos onde há um abuso psicológico, né? Muitas vezes sutil, mas que realmente existe um tipo de manipulação que hoje usamos muito o termo chamado gaslighting, né? Que eu acho que agora na sociedade isso ficou bem claro, né? Bem evidente. Então, nós temos dois termos para poder falar sobre esses relacionamentos abusivos. Um é o love bombing, que é aquela intensidade que, né, que o manipulador coloca na vítima e começa a dar muita atenção, elogios inicialmente e vai retirando isso aos poucos. E depois entra o gaslighting, que a vítima ela começa a duvidar da sua sanidade mental. Nossa. Então isso é muito perigoso, porque ele sutilmente começa a manipular de forma estratégica na comunicação. Um exemplo, nossa, mas você não acha que você está muito estressada esses dias? Eu acho que isso que você está pensando não tem relação com a realidade não, sabe? Eu acho que você está ficando louca. Se eu fosse você, procurava um médico. Você não está bem, eu estou muito preocupado com você. Olha, pra você ver como é que ele manipula toda a situação, inverte toda a situação. Toda a situação. Aí a vítima pega alguma coisa no celular, né, um fato, e ele quer distorcer. Ah, mas isso foi uma brincadeira, você tá levando a sério demais, tá vendo como você não tá bem? E aí pode usar alguns pontos de love bombing e alguns pontos de gaslighting. Então, vamos fazer uma viagem, meu amor, eu sei que você é inteligente, você só não tá passando por uma fase muito boa. E aí, o que acontece? Dentro desse contexto, ela começa a se sentir perdida e questionar realmente sua sanidade mental. E ela pensa, gente, será que realmente eu estou errada? Né? E muitas vezes, nesses casos, é muito difícil da pessoa sair desse relacionamento, porque ela já não sabe mais, entendeu? O que é real, o que ela imagina. Tipo assim, ela acha que tá imaginando, ela vê lá a mensagem do cara, mandou uma mensagem pra uma outra pessoa, vamos supor. Exatamente. Aí ele fala, não, você imaginou, você não tem essa mensagem aqui no meu celular, não. Você tá... Aí a pessoa começa, será que eu vi mesmo essa mensagem? Será que eu li isso mesmo? Exatamente. Ou você leu e entendeu errado, o contexto é outro. Então, e é altos e baixos, né? Então tem a fase do amor, do love bomb, né? Que aí compra coisas, faz toda uma situação, um romantismo. Sim. E depois tira aquilo tudo, né? Tira aquilo, a pessoa começa a se sentir confusa o que tá acontecendo. E aí começa a acontecer situações, fatos. E a pessoa começa a colocar outra ali numa situação na qual ela, né, você tá louca. Eu já conversei com você sobre isso, meu amor. Acho que você realmente não tá bem. Você deveria procurar ajuda médica. Olha, se você quiser, eu vou com você, viu? Entendi. Nossa, olha, ainda faz a outra, tipo, a pessoa. Essa coisa de mulher louca, né? É muito sério isso, né? Que aí, porque ela, tipo assim, vê como errada, vê uma situação assim que ela sabe que tá. E ela não sabe nem sair daquele contexto, porque ela não sabe que ela tá sendo vítima ali. Exatamente. Ela não se vê como vítima. Exatamente. Então é até difícil. Mas assim, e como ela vai. Até falando isso, como que ela vai sair? Como que ela vai perceber e sair? Dar o primeiro passo pra sair? Pois normalmente esse tipo de manipulação ela é muito perigosa, né? Porque realmente acaba com que a vítima ela se perde ali. Mas em alguns momentos de lucidez ela começa a perceber que talvez essa pessoa, esse parceiro, ele pode estar fazendo esse tipo de manipulação. Normalmente essa vítima ela sai desse relacionamento com uma autoestima muito baixa. Porque ela já começa a questionar realmente se o que ela tá pensando é correto. Ela começa a questionar se ela tem valor, se ela um dia vai conseguir encontrar uma pessoa que realmente vai valorizar, que ela não merece. Então essas pessoas chegam no nosso consultório com uma autoestima completamente baixa, duvidando da sua capacidade, né? Uma autoimagem, um autoconceito, tudo ela se culpa. Ela acha que porque ela engordou é culpa dela, ela acha que porque ela se comportou de tal maneira a culpa é dela. Então isso é muito difícil, sabe? Mas sim, trabalhando com essas pessoas, a gente começa a identificar vários pequenos pontos ali desse gaslighting, sabe? Sim. Então, procurar ajuda profissional, seja um psicóloga, um psiquiatra, para ajudar a sair, né? A perceber essa situação. Exato. E a sair desse contexto, né? Que é tão desafiador, né? Então, buscar ajuda, né? E eu acho que... E o que você acha que mais impede a mulher de buscar ajuda, Josiele? Eu acho que são vários fatores, né? Assim, eu acho que um dos mais importantes, talvez, é a questão financeira. Eu acho que pode ter uma influência muito grande.
Porque muitas mulheres ainda dependem dos maridos, sabe? Outra questão que eu acho que também tem uma relevância muito grande são mulheres que têm filhos. Então as mulheres começam a pensar, e aí, o que vai ser agora? Se eu separar dessa pessoa, como que meus filhos vão ficar? Como que vai ficar nossa família? Financeiramente. Exatamente, né? Pra onde que eu vou com essas crianças, né? Muitas vezes as mulheres não têm uma rede de apoio, então vai pensar assim, nossa, como que eu vou voltar a morar na casa dos meus pais não me aceitam. Então tudo isso pode influenciar, além da vergonha, né? De realmente voltar a morar com os pais, com o filho e tudo mais. Então tudo isso pode ter uma relação muito grande para que essa mulher, ela tenha essa dificuldade de sair dessas relações. Sim, e você falou até da dependência financeira, mas existe a dependência emocional também, né? Sim. Que também pode ser um outro desafio para a mulher superar e sair de um relacionamento, mesmo abusivo, não é? Porque normalmente os homens falam que eles vão mudar, né? Ah, ela acredita, né? Ela dá uma chance, uma nova chance. Porque são ciclos, né? A pessoa entra num ciclo assim, há uma agressão, aí a pessoa, ela, né, quer sair de casa e tudo, aí a pessoa fala, meu amor, pelo amor de Deus, você me conhece, você sabe que eu sou bom, eu não vou errar mais. Aí a pessoa então tá. Aí depois de 2 meses, fica 2 meses perfeitos. E aí, passados 2 meses, a pessoa volta a ter o mesmo comportamento e a pessoa fica sempre naquela esperança de que o outro possa mudar. Sim, é isso. Aí acaba que entra naquele ciclo, aí dá uma nova chance, aí recai, e né, sem fim, né, Josiele? Exatamente. E Josiele, e qual a importância da mulher aprender a se amar, se respeitar, antes de esperar isso do outro? É muito importante, porque é o seguinte, muitas vezes a gente fala muito sobre dependência emocional, né? As mulheres, muitas vezes elas entram em um relacionamento sem um autoconhecimento, sem conhecer o que elas querem, o que elas gostam, os propósitos de vida, os objetivos, seus valores e os valores que elas querem encontrar em outra pessoa. E isso é muito importante. Por quê, né? Porque de uma certa forma, quando você se conhece, quando você aprende a gostar da sua própria companhia, você faz passeio sozinho, você gosta, você sabe do que você gosta, né? Você sabe o que é importante pra você na sua vida. Então, quando entrar alguém na sua vida, você já vai saber se aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena você manter. Porque talvez a pessoa tenha valores muito parecidos com os seus, então você fala, olha, encaixou, né? Vale a pena. Agora, quando a pessoa, ela entra em uma relação onde ela é como se fosse um papel em branco, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai entrar na vida desse outro como um papel em branco e o outro vai preencher. Então os amigos dele passam a ser amigos dela, tudo que ele gosta passa a ser o que ela gosta, e a pessoa vai se perder, perde a identidade. Entendeu? Em algum momento essa pessoa vai se questionar, mas será mesmo que eu sou essa pessoa que eu quero ser, que essa pessoa que eu tô seguindo, né? Eu quero ser essa pessoa que eu tô seguindo hoje? A pessoa se perde, e aí entra a questão da dependência emocional, que é um pensamento do tipo, esse relacionamento não pode terminar, porque se terminar, eu tô perdida, eu vou morrer. Então, isso vivo sem essa pessoa, né? Exatamente, eu não consigo viver sem essa pessoa porque ela não se conhece. Como é que realmente ela vai viver sem a pessoa? A pessoa já virou ela. Já é um reflexo. Se confunde ali, né? Exatamente, né? Então, muitas vezes, o que acontece nos relacionamentos onde há essa dependência é isso, porque o amor é uma escolha. Então, se você conhece uma pessoa no momento que você está bem com você, que você já se conhece, que você sabe dos seus valores, do que é importante para a sua vida, e essa pessoa vai vir para agregar, isso é muito importante. Porque você sabe que sim, que você teve uma vida antes dessa pessoa, e que caso, né, venha encerrar esse relacionamento, você não vai morrer por causa disso. Você tem a sua construção e você é completa. Então, o relacionamento, ele não vem para te completar. Nós já somos completos. O relacionamento vem para agregar, para potencializar aquilo que nós já temos. Né? Então, isso é muito importante. Então, o aprender a se amar, a se conhecer, a entender o que realmente é importante. Quando eu falo de importância, gente, eu falo de valores de vida. Então, muitas pessoas não sabem o que são valores de vida. Eu acho que vale muito a pena a pessoa pesquisar o que realmente é importante para mim e o que eu quero que seja importante para a pessoa que vem agregar na minha vida. Ah, não. Você falou algo assim, fundamental, até pra gente pensando assim nos limites de um relacionamento saudável, assim, só pra gente finalizar aqui, né, o nosso programa tá chegando ao fim, infelizmente, que o papo tá incrível, adorei muito, mas assim, quais seriam esses limites de um relacionamento saudável, equilibrado? Eu acredito que o relacionamento saudável, para ele poder realmente ser forte, a gente tem alguns pilares que são muito importantes, que foi o que a gente já vem falando, que é o respeito,
É entender esses limites do outro, aceitar as diferenças do outro, essa construção. Um outro ponto muito importante é a validação, gente. Valide, né? Valida a pessoa que está do seu lado. Não só relacionamentos amorosos, amizades. Então as pessoas têm sentimentos, pensamentos, interpretações diferentes. E cada um entende que as coisas são importantes para ela. Então valide isso, tenta entender o porquê que a pessoa acredita que aquilo é importante, né? Então o respeito, a validação, a liberdade, a individualidade, não querer prender a pessoa para poder não ocorrer essa dependência do outro, sabe? E confiança, que também é a base de tudo aí, né? Que essa construção dessa confiança é dia após dia com comprometimentos, mas sempre diários. Ai, que ótimo, muito bom, Josiele, muito obrigada por ter vindo, que trouxe informações, assim, essenciais, incríveis aqui pra gente. Eu agradeço a participação, pelo convite, né, estou muito feliz de estar aqui com você, falando sobre esse tema tão importante. Então, Josiele, foi um prazer, né, ter você aqui. Fala sua rede social para deixar para os ouvintes saber, né, como te encontrar, te acompanhar também. Sim, meu Instagram é @psicologia.psimind e vocês também podem me encontrar no meu site. Meu site vocês encontram no Google, tá? Só jogar no Google Josiele Sena que vocês já me encontram. Isso. E para você que nos ouviu, lembre-se, relacionamento saudável começa com você, com amor próprio. Cerque-se de pessoas que te fazem bem. E continue acompanhando a gente aqui no Equilíbrio Feminino. Até a próxima semana. Beijo grande, ótima semana.